capítulo 12, a palavra que Deus me deu hoje de manhã, era 2h pouca da manhã. Está escrito assim: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tornar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa para lá para o monte, para que não morras. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe desse mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derrubar esta cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e todas aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás dele, e ficou convertida numa estátua de sal. Repetindo o versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás dele, e ficou convertida numa estátua de sal. Ontem eu fiquei estudando até umas 2h pouca da manhã, e eu percebi que fiquei quase 3 dias sem pegar a Bíblia, né? E aí eu fui orar. Enquanto eu estava orando, Deus me deu essa palavra, né? Eu não li a Bíblia, eu só fiquei orando. E talvez vocês sintam aí um cheirinho aí de urina de gato. Meu gato ficou com infecção de novo e não estava conseguindo urinar. E eu percebi isso, e eu ali orando, eu meti a mão, comecei a repreender. E hoje pela manhã ele conseguiu urinar, mas ele urinou tudo, né? Tá curado, para a glória de Deus. Tava com a barriga que não estava conseguindo andar, e eu orei, repreendi, e ele urinou até dizer chega, né? Lavamos, mas ainda tá esse cheirinho. E Deus ali começou a palestrar comigo dentro dessa passagem de Ló, sobre a mulher de Ló. Fazia tempo que eu não ouvia essa passagem, e Deus veio me falando da sua vinda. A palavra fala, nós sabemos que Abraão, ele era amigo de Deus. Por que ele era amigo de Deus? Porque Abraão era um cara que ele tinha intimidade com Deus. Deus pede a Abraão algo que vai além da força de Abraão. Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra da qual eu vou te mostrar. Ali Deus está falando com Abraão: larga os teus parentes, larga a tua família. Por quê? Porque a família de Abraão, ela era idólatra. A família de Abraão, ela fabricava imagens de escultura, ela trabalhava com isso, ela adorava essas imagens. Deus ali está querendo arrancar Abraão
de um lugar qual ele está sendo contaminado, um lugar onde ele precisa sair para que Deus possa falar com ele. Existem ambientes muitas vezes que são tóxicos e que acabam com você. Você fica naquele ambiente tóxico e não percebe que a tua espiritualidade está diminuindo. Você não percebe que a tua fé em Deus está diminuindo. Você não percebe que está havendo um distanciamento de Deus. Por quê? Porque você está andando com pessoas que não professam a mesma fé, que não adoram o mesmo Deus. A sua fé, você é até forte, você é até firme, você até começou bem, mas acontece que a pessoa ela é tóxica, e quando a pessoa é tóxica, ela vai minando a tua fé. E quando você vê espiritualmente falando, Abraão estava se desviando da presença do Senhor. Mas aí Deus vem. Por quê? Porque Deus ainda é o mesmo, ele não mudou, ele olha por dentro, ele não olha por fora. E quando ele olha para Abraão, ele fala: meu filho me ama, e eu sei o que eu posso falar com ele, o que eu não posso, eu sei o que eu posso pedir a ele, eu sei o que ele vai fazer. E ele fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso não é pedido para Deus fazer para qualquer pessoa. Isso não é um tipo de coisa que Deus possa falar com alguém e achar que essa pessoa vai obedecer. Mas Deus conhece o coração de Abraão. E ali Abraão começa a juntar suas coisas para ir. Pega a sua esposa. Posso levar a sua esposa? Claro. Por quê? Porque há uma promessa na vida de Sara. Há uma promessa na vida de Abraão. Abraão ainda não sabe das promessas. Abraão está vivendo a vida dele sem compreender que Sara é estéril. Sara não pode gerar para ele aquilo que muitos já têm. A vida de Abraão será diferente. Vai deixar a parentela, saindo com uma mulher estéril e indo para outro lugar. Aí o seu sobrinho, ele fala: tio, vou contigo. Abraão fica feliz. Abraão é igual o João, gosta de criança. E ele pega aquele jovem que provavelmente ele ajudou a cuidar como um filho e leva. E chega nessa cidade. Só que no meio disso tudo há uma divisão. Deus começa a prosperar tanto a vida de Abraão, Deus começa a prosperar tanto a vida de Ló, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E começa a se misturar. Minhas ovelhas começam a se misturar com as ovelhas do meu vizinho, né? A palavra de Deus fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Jesus fala: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Foi muito lindo quando eu descobri, Rosângela, que eu ficava pensando nisso, e eu perguntando a Deus. Uma pessoa numa pregação respondeu: como é bom perguntar as coisas para Deus, né? Porque eu falava assim: Senhor, esses caras, esses pastores, eles ficam conversando. Eu via no filme, né? Aí eu via as ovelhas se misturando, tudo branca, tudo marrom. Eu falei: como é que eles sabem qual é a dele? Aí eu pensei: deve marcar e ficar catando. Não. Eu falo: Senhor, como é que eles fazem para separar isso tudo? Porque é uma montanha. A montanha, Lohane, lotada de ovelha, cabra, bode. Como eles fazem para separar isso tudo? Eu perguntando a Deus. E o pregador, ele falou que é o seguinte: cada um vai com seus, e eles sentam e começam a conversar. Quando chega a hora, o pastor levanta e ele chama as ovelhas, e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e as seguem. E olha que coisa linda, elas estão até misturadas, missionária Maria, mas elas, ouvindo a voz do seu pastor, elas não vão atrás de uma voz estranha, elas não vão atrás de uma voz que, essa voz de quem é essa? Eu não conheço, não sei o que está sendo falado aqui. Eu estou num local onde não está sendo pregado Bíblia, eu estou num local onde está sendo falado algo que não agrada ao Senhor. Peraí, tem alguma coisa escrita aí nessa pregação que não vem da parte de Deus, ou seja, é uma voz estranha. O pastor levanta, ele fala e as ovelhas automaticamente seguem, porque... E Deus, olha que coisa linda, Jesus vem se comparando. Ele fala: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, elas reconhecem a minha voz. Então, nós temos esse desejo, essa sede de conhecer esse homem, de se aproximar desse homem. Por quê? Porque somos ovelha dele. Temos essa necessidade de estar perto de Cristo. E agora as ovelhas de Abraão começam a se misturar com as ovelhas de Ló, os pastores começam a brigar,
né? E aí começa, não, vamos nos separar. Abraão, ele ama Ló. De um lado, terras verdes, boas para as ovelhas, né? Água, tudo certo. De um lado, deserto. Abraão fala, o lugar que você escolher. Nós percebemos que o amor não é o mesmo, né? Tu vai mandar teu pai para o deserto? Aí ele fala, não, eu vou para cá. Por quê? Porque aqui é bom. Eu estou vendo pasto, eu estou vendo beleza. Nós temos essa tendência de procurar as coisas para a nossa vida pela aparência. Então Ló, ele escolhe as campinas verdes. Ló, ele escolhe aquilo ali que aparentemente Abraão vai para o deserto. Só que nas campinas verdes nós temos duas cidades. E essas cidades se chamam Sodoma e Gomorra. Duas cidades juntinhas, Maria. Tu entra no Guanabara, o Presunique está do lado. Por aí. Mas uma é Guanabara, o outro é Presunique. Grudadinha. A ponto de eu achar que era uma cidade só. Eu achava que a cidade se chamava Sodoma e Gomorra. De tanto que os outros falam Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é o nome da cidade, esse nome grandão. Duas cidades pequenininhas. E o povo é ruim. O povo não presta. O povo está desagradando a Deus. O povo não faz querer de Deus. Tanto que nessa passagem agora nós vemos que Deus fala com Abraão. Olha que coisa linda. Posso fazer alguma coisa sem comunicar ao meu amigo Abraão? Desde quando Deus precisa comunicar a um humano, um pó na terra, que nós somos pó, alguma coisa que ele vai fazer. Mas só que Abraão ama Deus. Deus gosta de ser amado. Deus tem sentimento. Imagina Deus olhar para você, Rosângela, e ver, pô, minha filha me ama. Deus olhar para você, Lohane, e falar, não, minha filha me ama. Olhar para Maria, para o João, para as crianças, para mim, para a Diana, olhar para minha mãe, não, me ama. Não me ama pelo que eu posso dar, não me ama porque eu sou, porque, gente, amar o Bolsonaro é mole, né? Ai, desculpa, tem um lulista. Mas vamos lá, se eu como na mesa com o Bolsonaro, eu vou amar o Bolsonaro. Calma. Mas eu estou falando, então vamos tirar o Bolsonaro que tem um lulista. Silvio Santos, é mole amar o Silvio Santos. O cara é rico pra caramba. O cara faz aviãozinho de dinheiro, esse é melhor, né? Bem mais fácil amar um cara desse. Correndo um aviãozinho de dinheiro toda hora. Eu creio. Eu não conheço o Silvio Santos, mas pelo que eu ouço aí, às vezes os outros, né? Ele sai assim do prédio, tratando bem os porteiros. É o tipo de cara que se perceber que tu tá precisando de alguma coisa, ele te ajuda. Então é mole amar um cara assim. Então muitas pessoas, elas vêm até a igreja, por quê? Porque estão atrás do Silvio Santos. Elas querem alguma coisa. E agora, Abraão vai para um lado, Ló vai para o outro. E Deus avisa Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas só que em Sodoma e Gomorra tem alguém da família de Abraão. Sabe o que Deus está falando? No dia da grande vinda, se eu estou na posição onde Deus quer que eu esteja, mesmo que aos meus olhos pareça deserto, mesmo que aos meus olhos pareça nada, mas se eu estou dentro do querer de Deus, aonde eu estiver, aonde tiver a minha família, Deus vai entrar com salvação. Pode estar no Egito, pode estar em Sodoma, pode estar no Gomorra, pode estar lá na boca de fumo, pode estar na prostituição. Deus vai enviar salvação. Porque aí Abraão, ele começa uma conversa até boa. Se tiver 50 naquela cidade, 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir as cidades? Não vou. Se você, Senhor, se tiver 45, o Senhor vai destruir as cidades? Não vou. Na verdade, Deus não está querendo ter essa conversa com Abraão, porque ele sabe que não tem. Que Deus é esse que, mesmo sabendo a resposta, ele podia falar, Abraão, nem o teu sobrinho está dando para salvar, Abraão. Nem a tua casa está dando para tirar, tu quer me achar 50 onde? Não tem, Abraão, mas não. Deus com a maior paciência. Se tiver 40, se tiver 30, 20, 10, quando chega a 5, ele, se tiver 5, eu não destruo. Mas isso ele já vai saindo. Deus descendo na terra para conversar com o homem, para dar satisfação do que vai fazer. Que Deus é esse que criou os céus e a terra,
Gente, ele é muito lindo, porque não tem necessidade, ele não precisa da gente para nada. Ele não precisa de nós. E a palavra fala que 3 anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão até lá para entrar com salvação na casa de Abraão, vai buscar Ló. Aí nós entramos na palavra que Deus me deu realmente no meio da noite. Quando os anjos chegam, pulando a parte que a cidade era cheia de homossexuais, a verdade é essa, quando viram 3 anjos muito belos, porque os anjos eram belos, entrar na casa de Ló, os homens, dos grandes aos pequenos, crianças de 10 anos, porque era, e é isso que Satanás quer, colocar essa cultura voltando dentro agora, nos nossos tempos, essa ideia de que isso tudo é certo, tá tudo certo. Eles começam a bater na porta de Ló e falam, bota eles para fora. Por quê? Porque eles querem estuprar, ainda tem que soltar essa palavra, não vai, mas estuprar esses 3 anjos. Eles querem. Bota para fora, que isso? São anjos, mas eles não conseguem. Olha que coisa linda, eles não conseguem perceber que é o Senhor. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, é Deus. Eles estão vendo 3 anjos, mas eles estão vendo as 3 personalidades de Deus, que veio entrar com salvação, veio para a cidade. Por quê? Os anjos falam, assim, olha o que os anjos falam. Pega tudo o que tens nessa cidade, ou seja, tudo que veio de Deus voltará para Deus. Então você só vai pegar aquilo que Deus te deu. Aí começa a catar coisinhas. A palavra que Deus me deu. Eu estava passando na ponte, né? Caiu a ponte de carro, aí ficou só aquela pontinha. Um vizinho, show de bola ali, ele cimentou, porque estava 2 buracos. Os cantinhos. Quando eu estava chegando quase na parte de cimento, quase na parte, o que dá mais ou menos meio minuto, não dá nem um minuto inteiro, vinha um cara de bicicleta, um coroa de 45 anos. Se fosse da Vila Aliança, iam falar, porque é do tráfico, porque é favelado, não é? Né? A verdade é essa, porque é favelado, mas não é não, rapaz. Não veio. Ele veio que veio. Tu acredita que eu tive que encostar o cara não me atropelar? Aí a moça que estava vindo falou, meu Deus, eu falei, como é que pode, né? E esse é o povo aí que quer a justiça de Deus. Muitas vezes nós vemos um crente que está passando uma prova, está sendo moído e fala, pô, mas o cara é crente, o cara adora Deus, por que está assim, por que está assado? Não convém a gente julgar, deixa quieto, porque Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes eu quero a justiça de Deus, mas eu não pratico a justiça de Deus. Aí eu comentando aqui com o João, Diana falou a mesma coisa. Diana falou, mãe, eu estava vindo da escola. Quando eu estava passando na ponte, eu também tive que me encostar, porque o cara parou de moto para começar aquela ponte, é de pedestre. Aí, o que esses caras estão segurando? A malinha da arrogância. Quando os anjos chegam para Ló e manda ele pegar as coisas dele, ele não está falando de bens materiais. Ele está falando da família. Você percebe que Ló, ele até começa a falar com a família, mas tem ele por zombador. Por quê? Deus muitas vezes fica tanto tempo em silêncio que nós pensamos que Deus está morto. E as pessoas começam a aprontar achando que Deus não viu, Deus não ouviu, não aconteceu. Não, Deus viu, Deus ouviu, Ele é justo e Ele age. E ali eles começam a ter Ló como zombador e eles não querem a salvação. Nós temos pregado, Jesus está voltando. Jesus vai destruir. Jesus vai acabar com o planeta Terra. Não tem essa história que eu vou para Marte? Não vai existir Marte. Todas as galáxias também vão ser destruídas. Descerá, a palavra fala que descerá do céu uma nova Terra, ou seja, um planeta Terra e novos céus, ou seja, novas galáxias. Então não adianta o ser humano e cientista estar fazendo aviãozinho para ir para Marte, porque não vai ter Marte. O ser humano é tão limitado, tão louco na ciência dele que não consegue entender que não adianta, ninguém consegue fugir da ira de Deus. O dia que ele chama do grande dia da minha ira. Nesse dia da minha ira, nesse grande dia da minha ira, não adianta tentar fugir para Marte, porque não adianta.
E ali tem ele como zombador. E eles pegam, começam a tentar catar coisinha. Quando começa a atacar coisinha para poder levar, os anjos agarram. E quando os anjos agarram, já pega Ló pela mão, a mulher de Ló pela mão e as filhas pela mão, porque foram as únicas que realmente estavam ali para ir com ele. E leva. Mas há um mandamento. Para ser salvo, há um mandamento. Havia um mandamento. Vocês vão ir, mas vocês não podem olhar para trás. Tem muita gente achando que vai morar no céu. Porque Deus é bom, Ele é. Mas se eu não cumprir o mandamento, se eu não largar essas coisinhas que não são para levar, eu não vou entrar no céu. E quando chega no meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás. Palavra que Deus me deu, isso já quase 3 horas da manhã, enquanto eu estava orando. Está na hora do crente entender que realmente já está muito mais perto da vinda de Cristo. Parar de ficar se preocupando com coisinhas. Eu estava vendo, mandei para algumas pessoas, botei até no grupo da igreja aquela moça, né? A água vindo nos peitos dela e ela louvando ao Senhor. Eu conheço essa realidade. Eu nunca tive a água até os meus peitos, mas já tive a água até a minha cintura. Eu já vi minhas coisas ser destruídas. Eu vi. O João aumentou esse chão aqui porque era normal. E eu aprendi a glorificar o Senhor mesmo com a água entrando. Eu conheço essa dor. Eu conheço a dor de você trabalhar e ver a água entrar dentro da sua casa e destruir seus móveis, destruir tudo e você continuar adorando a Deus. Eu conheço essa dor. Essa mulher com certeza vai alcançar a salvação. Sabe por quê? Porque não está se preocupando em pegar coisinhas. O João fez um comentário ontem e eu falei, eu vivo falando isso. Nós vimos a igreja fechar por falta de dízimo e oferta, né, missionária Maria? Não conseguimos pagar o aluguel. Quantos jovens querendo participar da aula de bateria, nós queríamos botar aula de violão, nós queríamos botar, tinha professor, mas não tinha recurso para tirar os projetos do papel. Quantos projetos ainda estão no papel dentro da igreja e não saem por falta de dízimo? Mas ele fez um comentário e eu falei, João, eu era assim. Eu pagava era caixa de cerveja, neném. Quando eu sentava assim, eu falava, vai embora. Mesmo porque tinha um espírito muito bravo em mim, um demônio muito bravo, que eu bebia e não ficava bêbada. E os homens queriam competir comigo, Lohane. Eu achava graça. Então eu não levantava da mesa. Eu levava os caras para casa porque eles ficavam doidão. Hoje eu entendo que tinha um demônio em mim que fazia aqueles homens cair. Por quê? No seu orgulho, na sua vaidade, como é que pode uma mulher beber mais do que eu e não ficar bêbada? Então eles disputavam comigo. Festa, churrasco, molezinho. Já beberam? Maioria vem, né? Não. Às vezes tá todo mundo doidão. Tem gente catando dinheiro para comprar mais cerveja. Aí a gente vem para Deus, não quer dizimar, não quer ofertar. Já tivemos membro batendo na gente para a gente não dar cesta básica, tu acredita? Para não dar cesta básica. E a gente tem que... Como é isso? A malinha da avareza. Está segurando a malinha da avareza. Não consegue avançar. Só que a palavra de Deus diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Eu fiquei vendo aquela mulher, eu comentei, se eu tivesse dinheiro, era o tipo de pessoa que eu queria ajudar, Lohane. Porque você vê uma pessoa cantando, ainda brincou, né? Consegui salvar o chá verde, porque eu consigo emagrecer. Aí que me doeu, porque quantas e quantas vezes eu brinquei, mas por dentro eu estava sangrando. Os outros me viam brincando por fora, eu rindo, brincando, mas por dentro. Eu lembro que quando eu perdi um bebê, eu grávida, esse aí tá repreendido no nome de Jesus, já tá guardado. Já tá guardado. A Radassa vai nascer, em nome de Jesus já tá tudo certo. Mas quando eu perdi o neném,
Eu estava ajudando em outros leitos, eu estava rindo, brincando, porque me botaram num lugar onde as mulheres tinham perdido o bebê. Estava todo mundo tão para baixo que eu comecei a brincar. Aí eu fui taxada lá no Geral de Bom Sucesso, na maternidade, como uma maluca. Porque como é que uma mulher entra chorando com o maior barrigão, né, perdeu o neném, mas depois está rindo, brincando? A maluca, é a doida. Me botaram num lugar com coisa porque pensaram, é maluca, vai se matar. E depois falaram, a mulher tá rindo pra caramba, nem parece que perdeu um bebê. Mas quando a luz apagava, que todo mundo ia dormir, que não dava mais, que você tem que tirar a sua máscara e botar num cantinho, aí tu começa a chorar. Porque para falar com Deus você tem que tirar a tua máscara. A gente pode enganar o mundo inteiro, a ponto de achar, é maluca. Mas ninguém engana Deus. Eu posso rir para todo mundo, mas Deus sabe o que eu estou sentindo. Ló está ali tentando agarrar coisinhas e Deus está falando, solta, porque para entrar no céu não dá para levar coisinhas. Uma vez eu pregando aqui, foi falado sobre perdoar, liberar perdão. Nossa, ficou um tempão. Olha, tem que perdoar. Aí daqui a pouco, não, tem que liberar perdão. Tem que pedir perdão a quem te feriu. Quando o culto acabava, as pessoas, pô, não aceito isso. Eu, irmão, eu preguei dentro da palavra, eu preguei a Bíblia. Está escrito, as palavras não são minhas, são de Jesus. Como eu vou entrar no céu se eu não peço perdão? Porque sabia que quando eu peço perdão a alguém, eu libero aquela pessoa? A pessoa às vezes ela te olha, tá cheia de ódio. Aí você primeiro tem que falar com Deus. Deus tem que preparar o ambiente. Então primeiro eu começo a orar. Senhor, eu vou pedir perdão a fulano. Vem da tua parte pedir perdão, Senhor. Prepara aí o dia, prepara a hora. Deus vai preparar o dia, a hora, vai preparar a pessoa. Então primeiro tudo é com Deus. Tudo que eu for fazer, primeiro eu tenho que falar com Deus. Aí Deus prepara o dia, a hora, eu vou pedir perdão. Tem pessoas que na hora infla, né? Mais ainda, né? Tá toda errada, mas ela infla. Mas tem pessoas que ela realmente estão magoadas, que realmente nós ferimos elas. Só que a gente não quer pedir perdão, a gente não quer reconhecer que errou. É muito ruim falar, pô, perdoa, eu errei, me perdoa. Só que quando você pede perdão a essa pessoa, você deixa ela livre. Simplesmente ela não sabe mais o que fazer. O que eu faço agora com esse sentimento que eu tinha? Com essa raiva que eu tinha, a pessoa veio aqui e reconheceu que errou. E agora? A pessoa me pediu perdão, por favor, meu amigo, me perdoa, eu errei, eu vacilei. O que eu faço agora? Aí a pessoa começa a ficar livre. Nós temos que largar a mochila que a gente está querendo armar e levar para lugares que não vai dar para levar. E só para encerrar a palavra que Deus me deu, se eu realmente, esse é fato, Lone, se realmente nós queremos a salvação, se nós realmente queremos viver num mundo melhor, esse mundo já está preparado para cada um de nós não vamos poder mais, missionária Maria, ficar olhando para trás. A gente está seguindo em frente, aí fica pensando, poxa, o emprego que eu larguei, a cerveja que eu larguei, sei lá o que eu larguei, pô, eu estou seguindo, aí o Espírito Santo vem falando, minha filha, larga essa mochilinha, minha filha, larga isso aqui, minha filha, larga isso aqui. Aí a gente fica olhando para trás porque a gente queria levar conosco o mundo de Deus, coisas que não pertencem ao mundo de Deus. A mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ela perdeu a salvação, por quê? Porque ficou olhando para as coisas que ela deixou para lá, que ela queria ter trazido e Deus queria que deixasse. Deus está nos chamando para seguir em frente, olhar para frente. Esquece tudo, esquece quem te traiu, esquece quem te desprezou, esquece o emprego que perdeu, amigos que abandonaram, esquece tudo. Segue em frente. Vira essa página. Que o que Deus tem na nossa vida é muito melhor. Amém? Vamos levantar e vamos fazer uma oração pela nossa vida?